Não é a reforma da Previdência. O objetivo velado, não explicitado, é destruir o modelo de sociedade que foi pactuado em 1988. Estou na frente da tela. É destruir o modelo de sociedade que foi pactuado em 1988. Esse é o objetivo, gente. Insisto, isso tem sido tentado desde 1989, desde 1988. Por que eu insisto com a Constituição de 88? Porque a Constituição de 88, por que ela é um marco no processo civilizatório, no incipiente processo civilizatório brasileiro? Porque é a primeira vez em 500 anos que, ao menos no plano da lei, nós temos direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Nunca aconteceu isso em nenhum outro momento histórico, esses 30 anos. Tá certo? O que é o direito civil? O direito de ir e vir, o direito ao habeas corpus. O que é o direito político? O direito de votar, de ser votado. Tá certo? Só a partir de 85 que os analfabetos tiveram voto no Brasil, não sei se vocês sabiam disso. Tá certo? E os direitos sociais, é o que a gente vai falar sobre isso aqui. Eu insisto muito com esse tema porque é o seguinte, você pega os estudos clássicos, né? A Inglaterra, direitos civis século XVIII, direitos políticos século XIX, direitos sociais século XX. 3 décadas, 3 séculos. Tá certo? Brasil 1930. O que era o Brasil em 1930? Não tinha sequer direito civil. Então, uma sociedade escravocrata, tá certo? Resquícios da escravidão, 90% da população morando no campo, 90% da população analfabeta, tá certo? E o escravo, ele não pode dispor sequer da própria vida, ele não tem direito civil, porque sequer ele tem direito à sua própria vida, tá certo? Direitos políticos no Brasil, votava quem ganhava até X%. X, sei lá, a moeda da época. O analfabeto não votava, a mulher não votava. Mas era um grupo seleto de pessoas que votavam. Tá certo? Tá claro? Então a Constituição, e ela vai acabar com essa ideia da cidadania regulada. Só tem direito quem? Quem eu digo que é cidadão. A Constituição de 88, não. Ela vai ampliar esse universo, tá certo? Então, eu disse para vocês, a ideia os reformistas brasileiros dos anos 70, eles se inspiraram na experiência da social-democracia europeia, gente, eu falei já isso aqui. Mas qual que é a ideia? A ideia é do pós-guerra, né? A Europa teve fascismo, teve nazismo, Primeira Guerra, Segunda Guerra, destruição da Europa, tá certo? Desemprego, etc. Né? Mas especialmente a experiência do fascismo e do nazismo. Aí você termina a Segunda Guerra, mundo dividido em capitalismo e comunismo, bipolaridade, União Soviética e Estados Unidos, tá certo? Nesse contexto, você vai ter as instituições de Bretton Woods, né, para tentar ter uma gestão global mais uniformizada, aí que vai surgir o Banco Mundial, o BID, né? A ONU surgiu em 1943, se não me engano, tá certo? A Declaração Universal dos Direitos do Homem é de 1948. Então, mais ou menos nesse contexto, quer dizer, é uma exceção na história do capitalismo, 30 anos, né? Você teve um pacto entre o capital e o trabalho, né? No sentido de tentar o pleno emprego. O Estado articulou um pacto entre capital e trabalho, o capital abre mão de certas coisas, né?
E aí você tem esse período que você tem, é o maior período de crescimento contínuo da história do capitalismo. Quer dizer, em média, o crescimento do PIB foi cerca de 5% ao ano, em média, nesses 30 anos. Né? O gasto social passou de algo em torno de 6% do PIB para algo em torno de 20% do PIB. Né? Então você tem um aumento dos direitos, etc, etc. E como é que você faz isso? Você faz isso de duas formas. Primeiro, taxação progressiva, tributos ricos. Qual que é a alíquota de imposto de renda, a alíquota máxima do imposto de renda na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, em 1945, 1960? Qual era? 90%. 90% a alíquota máxima do imposto de renda da pessoa física. Tá certo? Você taxa o rico, taxa o patrimônio, taxa a herança e cria um estado de bem-estar social. Tá certo? Como é que você financia o estado social? Você transfere renda dos ricos para financiar a educação básica universal para todo mundo, para financiar a saúde, o modelo inglês de saúde universal para todo mundo, para financiar a proteção social na velhice. Tá certo? E há uma ideia, a ideia que é o seguinte, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tudo isso que eu estou falando para vocês são medidas liberais. A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 é liberal. Keynes é liberal. Beveridge, que é um autor que influenciou muito o estado de bem-estar social inglês, é um liberal. Tá certo? A ideia de humanizar o capitalismo e controlar, regular o capitalismo. Tá certo? E a ideia de que não existe capitalismo sem consumidor. Tá claro? Então você faz um pacto social. Essa ideia da seguridade. A ideia da seguridade é o seguinte: a sociedade está disposta que todos tenham direito ao mínimo, mesmo aqueles que não podem contribuir. Tá certo? E como é que você paga a parte daqueles que não podem contribuir? Pela transferência de renda da taxação progressiva, da tributação progressiva. Esse que é o desenho. Tá certo? Outra ideia importante, a ideia de direitos. Não é filantropia, não é a lei dos pobres na Inglaterra. Até então, na Inglaterra, prevalecia a lei dos pobres. O que é a lei dos pobres? Quem é pobre, a filantropia trata. Não, agora é direito. Ter casa, alimentação, é direito. E esses direitos são universais, todo mundo tem direito. Tá certo? Então, é isso que vigorou na Europa durante esse período. E os nossos reformistas aqui, em 1975, 76, 77, quando você precisava pensar numa agenda da proteção social para a redemocratização do país. Eles olharam nisso, está claro? Então, você tem alguns elementos, não estou dizendo aqui para vocês que nós fizemos um estado de bem-estar social no Brasil, pelo amor de Deus, tá certo? Nós pegamos alguns elementos disso. Então, a Constituição de 88, você tem essa ideia toda da cidadania, dos direitos. Né? Não se fez a reforma tributária progressiva, como não se, aqui no Brasil é possível fazer isso, tá claro? Mas foram criados alguns atalhos. Né? Aí você tem, eu não tenho tempo aqui de falar, mas você tem direito trabalhista, a primeira vez que tem direito de greve, por exemplo. Tá certo? Redução da jornada semanal de trabalho, autonomia sindical, né? Uma série de outras coisas. Tem uma série de direitos de educação, o Estatuto da Criança e Adolescente, medidas, o Estatuto das Cidades, né? Que só foi regulamentado, se não me engano, em 2000 ou 2010, se me lembro. Tá certo? É uma regulamentação do artigo desse debate da reforma. A grande derrota foi a reforma agrária. A grande derrota da Constituição foi a reforma agrária. Tá certo? E na Seguridade Social, que é o nosso tema, né, o que se fez? Voltando para os direitos trabalhistas. 1988 é a primeira vez que o trabalhador rural tem os mesmos direitos trabalhistas e sindicatos de trabalhador urbano. Tá certo?
É a primeira vez. Na questão da Seguridade Social, o que os constituintes fizeram? Eles, bom, primeiro, vamos ver um pouquinho aqui. Direitos, seguro-desemprego. Com 40 anos de atraso, o Brasil criou um sistema de seguro-desemprego. Tá certo? Na verdade, esse sistema tinha sido criado um pouco antes, com o plano cruzado, mas não tinha fonte de financiamento. O que os constituintes fizeram? Fizeram o seguinte, ó, 40% do PIS/PASEP vai para um fundo que depois foi regulamentado e virou o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, tá certo? Que vai ser gerido pelo BNDES. Para quê? Para financiar o seguro-desemprego e outras políticas de trabalho, de incentivo ao trabalho. Previdência. O que foi feito aqui? Foi feito aqui o seguinte: coisas mínimas, e mesmo mínimas, são inaceitáveis. Você fez o quê? Primeiro, o trabalhador rural tem o mesmo direito previdenciário do urbano. Segundo, nenhum benefício pode ser inferior ao salário mínimo. Por quê? Porque na ditadura você tinha que controlar a inflação. Você pega 1980, a inflação era 100%. 1979, a inflação era 100%. 1980, 200%. 1981, 400%. Tá certo? Você tinha um processo. Então, para segurar a inflação, o que os caras faziam? Reajustavam a previdência abaixo do mínimo. Tá certo? Então, você olha o valor dos benefícios da previdência, equivalia a metade do salário mínimo, se tanto. Aliás, tem um artigo na Constituição que obriga o Estado a repor os valores reais, as perdas ocorridas entre 1979 e 84. Então, o que os constituintes fizeram? Para evitar isso, vamos fazer o seguinte: nenhum benefício pode ser inferior ao mínimo. Porque, pelo menos, o salário mínimo, os trabalhadores que estão na ativa têm mobilização, mobiliza e conseguem, pelo menos, equiparar, manter o poder de compra. Né? É basicamente isso que foi feito. Tá certo? O piso e a integração dos rurais. Sistema Único de Saúde. O que é o Sistema Único de Saúde? Você precisa entender também o seguinte: a gente fala, pô, mas o SUS não funciona. Não funciona porque ele nasceu na contramão. Nasceu na contramão, ele não era para existir mesmo. Mesmo assim, os avanços foram extraordinários. Se você pensar na atenção básica, o problema é quando você pega média especialidade, alta especialidade. Tá certo? Mas quem pensou o SUS? Quem olhou o sistema inglês, quem olhou o sistema sueco, o sistema canadense, o sistema italiano. Tá certo? São princípios muito parecidos. Então, e essa ideia, porque também na ditadura o que acontecia? O Estado contratava o setor privado. Olha só, esses dados são de 2015. Mas a Previdência Urbana beneficia cerca de 19 milhões, beneficiava cerca de 19 milhões de pessoas. A rural, cerca de 10 milhões de pessoas. Tá certo? 19,9. São cerca de 30 milhões de pessoas. Muito bem. O IBGE diz que cada beneficiário, você tem o INSS urbano, são 19 pessoas que recebem benefício, mas você tem mais 2,5 pessoas que são membros da família. Tá certo? Tá certo? Então, o beneficiário direto 19 e indireto 47. Então, eu tenho 66 milhões de pessoas que, direta ou indiretamente, se beneficiam daquele salário mínimo. No rural, tenho 9, 23 indireto, total isso. Então, a Previdência, diretamente beneficia 28 milhões de pessoas, indiretamente 70, e direto e indiretamente 99 milhões de pessoas. Tá certo? Se eu fizer o mesmo cálculo para a Seguridade Social, incluindo benefício de prestação continuada, que é assistência social, e o seguro-desemprego, né, o benefício de prestação continuada, em 2015, atendia cerca de 4 milhões de pessoas, indiretamente 10, direto e indiretamente 14. Se eu somar tudo isso, a Seguridade Social beneficia, direto e indiretamente, 140 milhões de brasileiros.
Esse é o maior programa de proteção social do Brasil. Mais 75%, 80% desses benefícios equivalem ao piso do salário mínimo. Previdência Rural, 100% piso do salário mínimo. BPC, 100% piso do salário mínimo. INSS urbano, 60% piso do salário mínimo, 80% até 3 salários mínimos. Seguro-desemprego, maior parte equivalente ao piso do salário mínimo. Então é isso que está sendo destruído. É isso que está sendo destruído. Tá certo? Muito bem. Aí os constituintes dizem assim, bom, como é que eu vou financiar esse negócio? Eles também vão olhar na Europa, vão olhar a experiência europeia. Se você pegar aqui, proteção social na OCDE, 28 países, em 2015, a proteção social é previdência, aposentadoria por idade, 38% do total do gasto. Pensão, 6%. Invalidez, 7%. Tá certo? Então, são 38% mais 6, 42%, 50% é previdência. Tá certo? Depois tem saúde. Depois você tem assistência social, família e crianças. Tá certo? Ou seja, os nossos constituintes olharam isso aqui e falaram, vamos criar a Seguridade Social assim? Vamos. Aí, vamos ver como é que financia esse negócio. Como é que eles financiam? Isso é um sistema tripartite, gente. Hoje em dia eu estou ficando tão irritado com esse negócio que eu falo o seguinte. O sistema tripartite não foi inventado pelo PT, foi inventado pelo Bismarck, chanceler de ferro, na Alemanha, em meados do século XIX. Então, o sistema tripartite foi inventado pelo Bismarck no século XIX. O que é isso? O financiamento da proteção social tem que ser tripartite, empregado, empregador e governo. Governo como? Através de impostos gerais, pagos pela sociedade. Que setores da sociedade? Os mais ricos. Tá certo? Isso que eles fizeram, depois que o Bismarck fez isso, a Europa fez isso a partir da Primeira Guerra, a partir da Segunda Guerra isso se espalhou no mundo todo, e o Brasil fez o sistema tripartite em 1930. O Getúlio, os IAPs do Getúlio, eram financiados por empregado, empregador e governo. Por que os constituintes botaram isso na Constituição, no artigo 195? Porque isso era lei ordinária. Você pega a ditadura militar, milagre econômico. O Brasil cresceu 13% ao ano durante mais de 7 anos, entre o final dos anos 60 e começo dos anos 70. Só a contribuição do empregado e do empregador era suficiente. O que acontece na crise de 1982? O Estado precisa botar a sua parte. O que os caras fazem? Façam uma análise das manchetes dos jornais de 1982, 83, 84. Crise da Previdência. Se não fizer a reforma, o Brasil vai quebrar. Façam uma análise. O que os constituintes fizeram? Falaram, puxa vida, está na lei ordinária, e esses caras não cumprem, vamos dar status constitucional a isso. Tá certo? Então, criaram o orçamento da Seguridade Social, eu vou falar dele um pouquinho depois. Mas vamos ver como é que é na Europa. Na média desses países, 45% é contribuição do governo, através de impostos gerais. 37% é empregador e 18% é o empregado. Na Dinamarca, que é um exemplo extremo, 75% é através de impostos gerais, progressivos. Tá certo? O gasto da Dinamarca é 33% do PIB, da proteção social. 28% do PIB é a contribuição do governo. Tá certo? Se esses economistas liberais brasileiros vivessem na Dinamarca, eles iam dizer que o rombo da Seguridade Social na Dinamarca era 28% do PIB. Tá certo? Mas não é. Eles não sabem história. Mas eles sabem. Tá certo? O objetivo não é esclarecer, o objetivo é confundir, é engambelar. Tá certo? O que nós fizemos?
O artigo 194 diz que a Seguridade é formada por Previdência, Saúde, Ciência Social, Seguro e Desemprego. E o 195 reforçou o sistema tripartite desde 93. Não fizemos a reforma tributária, porque isso é impossível fazer no Brasil. Para achar rico no Brasil, esquece. Tá certo? Mas o que eles fizeram? Eles criaram duas contribuições que não existiam. Uma chama-se Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Empresas. E a outra, olha o nome da contribuição. Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social, COFINS. Não sei se vocês entenderam o nome dessa contribuição. Tá certo? E falaram, uma parte do PIS/PASEP vai ser para financiar o seguro-desemprego. Então, o orçamento da Seguridade Social, o artigo 195, dá status constitucional ao sistema tripartite, diz é empregado e empregador sobre a folha de salário, e o governo, para fazer sua parte, eu vou criar contribuições que não existiam. Porque déficit, gente, é uma despesa sem fonte de receita. Tá certo? Só que aqui eu criei duas fontes de receita para financiar o quê? Para financiar a Previdência Rural, que é um benefício típico da Seguridade Social. Por quê? Porque você está pagando uma dívida. Você pega um sujeito que começou a trabalhar no campo na década de 40, sem carteira assinada, tá certo? Chega em 88, está com 60 anos, 65 anos, 70 anos. Vai fazer o quê com esse cara? Deixa na rua? Podia deixar na rua, mas os constituintes falaram, não, nós vamos te dar um salário mínimo. E como é que eu vou pagar isso? Contribuição sobre o lucro líquido, COFINS. Benefício de prestação continuada. O que é o benefício de prestação continuada? São deficientes em condição de miserabilidade e idosos com mais de 65 anos, que têm renda per capita de até 1/4 do salário mínimo, renda familiar per capita até 1/4 do salário mínimo, que não conseguiram contribuir para a Previdência Social, portanto não tem proteção na velhice. O Estado diz, eu vou te dar um salário mínimo. Como é que eu financio isso? Contribuição social sobre o lucro líquido e COFINS. Tá certo? Só que o que os caras fazem? Eles fazem o seguinte, então aqui, só para mostrar esse dado, a Anfip nunca se cumpriu a Constituição no Brasil. O déficit, como vocês já perceberam, é que não se contabiliza a contribuição do governo. Nunca se contabilizou a contribuição do governo. O déficit é um desprezo à Constituição. Tá certo? A Anfip, que é um órgão dos auditores fiscais da Previdência Social, antigamente, eles fizeram, a partir da década de 90, eles começaram a fazer o seguinte, ó, vamos fazer o cálculo de acordo com a Constituição, vamos? E fizeram em 95, 96, 97, até hoje eles fazem isso. Então eles colocam aqui, olha, aqui são as receitas, peguei um ano aqui para vocês verem, 2015. A contribuição de empregado e empregador da Previdência, 352 bilhões. COFINS, 200 bilhões. Contribuição sobre o lucro, 60 bilhões. PIS/PASEP, 53 bilhões. Total, 600 bilhões. Aí você pega as despesas. Tem as despesas com previdência, previdência urbana, previdência rural, benefícios assistenciais, BPC, aqui tem Bolsa Família, tá certo? Aqui deve ter BPC, Bolsa Família, saúde, etc. FART, etc. Então, eles colocaram aqui as receitas, como está na Constituição, e mostram que sempre teve superávit até 2015, tá certo? Até 2015 teve superávit. Aqui tem alguns anos. Em 2007, o superávit foi de 72 bi. 2008, 64 bi. 2015, 11 bi. Tá certo? Sempre foi superavitária. Né? E mesmo sempre foi superavitária, mesmo com a DRU, que eu falei para vocês, de desvinculação das receitas da União. Quer dizer, o governo pega 20% dessas contribuições sociais que são constitucionalmente vinculadas à Seguridade Social. Isso era algo em torno de 60 bilhões. Em 2018,
2016, 2017, o Temer aumentou a DRU de 20% para 30%. Hoje tiraria 100 bilhões. Mas a Seguridade Social foi superavitária até 2015, mesmo com a DRU. Foi superavitária mesmo com as isenções fiscais que se concede sobre o PIS/PASEP, sobre a COFINS, sobre a contribuição sobre o lucro, para setores, determinados setores econômicos. Em 2015, essas isenções sobre as fontes de receita da Previdência somaram 157 bi. Tá certo? Então, vejam. Então, a ideia é essa. Se a Previdência é parte da Seguridade Social, e se o orçamento da Seguridade Social é superavitário, da onde vem o déficit? O déficit vem na contabilização da contribuição do governo. Tá certo? Desde 89, o Ministério da Previdência sempre contabilizou receitas da Previdência, empregado e empregador. Oi. Mas aí não contabiliza e esse valor que fica em caixa do governo, ele faz o quê? Só? Não some, usa para outras coisas. A questão toda é a seguinte, o governo nunca, por exemplo, vamos voltar aqui, ó, só para te explicar isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Em 2015, a Previdência, se você a Previdência teve uma receita de 352, está vendo? Só a Previdência. E teve uma despesa de 436, está vendo? Isso aqui dá um déficit de 85 bilhões. O déficit de 85 bilhões, se você computar só empregado e empregador. Tá certo? Muito bem. Mas nesse mesmo ano, só de COFINS foi arrecadado 200 bilhões. Por que você não utilizou nem um centavo desses 200 bilhões para cobrir o déficit de 85? Na verdade é o seguinte, o governo, quando ele vai cobrir, porque assim, ele fala, empregado, empregador, déficit 85. Ele vai cobrir esse dinheiro com a COFINS. Mas só que ele não diz que a COFINS é parte da Seguridade, que a Previdência é parte da Seguridade Social e que a COFINS é fonte de financiamento da Seguridade Social. Entendeu? Ele coloca déficit. Deu para dizer que esse déficit, a Previdência é deficitária, que as contas públicas não vão fechar. Você está entendendo? Ele usa isso em outras finalidades. Ele pega esse dinheiro e paga o servidor público federal, paga outras contas. Você está entendendo? A questão é que quando você não contabiliza, você diz a Previdência não faz parte da Seguridade Social. Isso é algo absolutamente inconstitucional. A crise, quando você faz uma política procíclica, econômica procíclica, você tem uma desaceleração do ciclo, você faz uma política procíclica, aí você derruba a economia, como se fez a partir do Joaquim Levy em 2015, 2016, o PIB caiu 3,5% em 2015 e 3,5% em 2016. Uma queda do PIB de 7% do PIB não é a Previdência que quebra, é o botequim da esquina. Tá certo? Não tem nada que sobrevive a um massacre desse. Então, o que você vai ter a partir de 2015 é uma queda da receita, tá vendo? A receita cai. Tá certo? Mas isso tem a ver com fatores exógenos à Seguridade Social, à política macroeconômica. Você teve as receitas de contribuição social do governo federal, elas aumentam, quando chega aqui tem uma queda brutal por conta da economia, né? Porque isso incide sobre lucro, sobre faturamento. Né? Muito bem. Então, vocês entenderam o que é a Seguridade Social? Muito bem. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que isso é inadmissível para os donos do poder. É inadmissível. É inadmissível que você gaste com a Previdência, 8%, somar Previdência, assistência social, SUS, não sei o quê, só o governo federal gasta 12%, 13%, 14% do PIB. Isso é inadmissível. Como que a sociedade conseguiu capturar esses recursos nossos? Tá certo? Porque o projeto liberal é o seguinte, eu falei para vocês,
se nós pensarmos assim, nós estamos no capitalismo, etapa da financiarização. O que os caras querem? Você tem um monte de gente trilhardária que está à procura de investimento. Eles querem investir. Onde é que eu posso investir? Onde é que eu posso ganhar dinheiro? Tá certo? Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, olha, eu não quero que o Estado faça política de saúde. Eu quero que esse dinheiro, em vez de financiar o Ministério da Saúde, vai subsidiar planos privados de saúde para a população pobre, tá certo? Eu não quero que a educação seja feita pelo MEC, pelas universidades federais, tá certo? Eu tenho que aprofundar mecanismos de subsidiar o aluno na escola privada, tá certo? E por aí vai. Eu não quero esse recurso da Previdência. Por que vai ser administrado pelo Estado? Vamos fazer programas de capitalização individual, tá certo? Administrado por fundos de pensão privado. Porra, não estou falando de 400 bilhões por ano. Você imagina você administrar um fundo de 400 bilhões por ano. Tá certo? Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, só chamar a atenção para isso. Nós fizemos com 40 anos de atraso alguma coisinha que a Europa fez no pós-guerra, mas quando nós fizemos só estava na contramão do mundo. Tá certo? O Sarney dizia que o país seria ingovernável. O Roberto Campos dizia, a Constituição de 88 é uma coleção de anedotas, um hino à preguiça. Tá certo? Então você tem um ataque aos direitos sociais da Constituição desde 1998, 99, desde 88, 89. Está claro? Então, você vai ter, a partir daí, esses períodos aqui. Né? A ideia era acabar com a Seguridade Social aqui. 93, revisão constitucional. Por maioria simples. 50% dos votos mais um. Quer dizer, se você analisar o governo Collor, tinha a tal da agenda do Candir, projetando o Candir, que chamava. O Candir era o ministro do Planejamento. Se vocês lerem esse projetando o Candir, vocês vão ver. Tá certo? Todas as reformas liberais que estão aí eram para ser feitas aqui. Privatização da saúde, privatização da Previdência, todas, estão todas lá. Tá certo? Aqui eles iam acabar com a Constituição de 88. Não aconteceu, então você vai fazendo essas reformas entre 93 e 2002. Tá certo? Esse período aqui do primeiro Lula, você tem um continuismo nessa estratégia econômica. Tá certo? Aqui tem uma questão da questão econômica que só falta 10 minutos, Tereza? Tá, então deixa eu correr. Aqui eu queria só mostrar para vocês. Quando você tem o crescimento da economia, 2007, 2013, você tem um crescimento em inclusão social. Esse crescimento em inclusão social, ele faz com que essas tensões arrefeçam. Tá certo? Eu queria só mostrar alguns dados para vocês. Quando a economia cresce, o que acontece? Né? Então, você veja, primeiro, não vou entrar aqui em detalhes, não tenho tempo para fazer isso, mas nesse período foi mantido o tripé macroeconômico, mas teve uma flexibilização melhor, a taxa de juros caiu. Olha o que a gente gastava de juros nos anos daqui para trás, cerca de 8% do PIB com juros. É o que a gente gasta hoje com Previdência. Na época a gente gastava 6% da Previdência e 8% do PIB com juros. Isso aí cai em torno de 5% do PIB. Tá certo? Não é grande coisa, mas ajuda, né? Quando você cresce o PIB, o que é dívida PIB? Como é que eu melhoro essa relação dívida-PIB? Ou reduzindo a despesa, o numerador, ou aumentando o PIB, que é o denominador, concordam? Uma equação matemática, tá certo? Então veja o que aconteceu de 95
a 2001. A dívida líquida do setor público em relação ao PIB cresceu de 30% do PIB para 60%. E o que aconteceu daqui até aqui quando você tem crescimento econômico? Cai de 60% para 35%. Em 2014, quando eles disseram que o Brasil estava quebrado, era 33% do PIB. Quer dizer, o Brasil está quebrado quando a relação dívida-PIB é 33% do PIB e quando ela é 60%. Tá certo? Então, você teve uma melhora na questão da dívida. Fizemos reservas cambiais. O Brasil hoje é credor líquido, que tem reservas de 400 bilhões de dólares, tá certo? Então, se você vê a dívida menos a reserva, o Brasil não tem dívida. Então, melhorou a situação externa do Brasil. Né? E aí você vai ter o quê? Esse aqui é o índice de Gini. Olha que coisa escandalosa. O índice de Gini, você sabe, é o índice que mede a desigualdade. Quanto mais perto de 1, mais desigual é o país. Quanto mais perto de 0, menos desigual é o país. Então, em 1960, o nosso índice de Gini era 0,53. Milagre econômico. Vai para 0,58. Estabiliza por aqui até durante os anos 90 todos. Quando você tem crescimento de distribuição de renda, isso cai para 0,53, depois caiu para 0,49. Tá certo? Então veja que tragédia que é a história do Brasil. Nós levamos quase 40 anos para voltar ao índice de Gini que nós tínhamos aqui em 1960. E agora, sabe o que está acontecendo com isso aqui? Está aqui, ó. Tá certo? Por que aqui cresceu a economia e aumentou a concentração da renda? E aqui a economia cresceu e caiu a distribuição da renda. Por quê? Porque aqui você não tinha nem democracia, nem direitos sociais. Aqui você tem a democracia e direitos sociais. A democracia permite a negociação, a pressão dos sindicatos por melhores salários. E a proteção social. Eu falei para vocês aqui, eu tenho 40 milhões de pessoas que recebem o salário mínimo. Tá certo? Isso é uma transferência de renda. Né? Tá certo? Então, o que explica essa queda? Além da proteção social que eu já falei, o que vai explicar essa queda, né? O gasto social cresce, em termos per capita, ele passa de 1.967 dólares em 2003 para 3.132 em 2014, né? Porque a economia melhorou, os fundamentos da economia melhoraram, o gasto social pode crescer. Né? Crescer a economia, tá certo? Crescer a economia, você começa a gerar emprego. Então, aqui nós tínhamos 29 milhões de empregos formais. Tá certo? Nós passamos de 29 para quase 50 milhões de empregos formais. Tá certo? Esse emprego formal, com vínculo formal de emprego. Nós passamos aqui em 2003, 2004, de um patamar de 29 para 50. Tá certo? E a criação de empregos. Nós estamos, aqui é uma taxa que cresce em cima disso, tá certo? Você cria, aqui você criou 300, é a professora Henrique, a partir daqui você começa a criar 1,5 milhão, 900 mil, você cria 1,9 milhão, 1,8 milhão, 2 milhões e meio, blá, 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 e aqui cresce menos, mas você cria, em 2014 você cria, você deixa de criar aqui. Aqui cai 1,5 milhão a menos, 1,5 milhão a menos. Isso tem a ver com o crescimento da economia. Né? Crescimento da economia, você vai gerar emprego. Né? Com isso você vai... a taxa de desemprego cai, tem várias taxas de desemprego, mas eu vou usar essa daqui, que se usava na época, que tem uma séria história. O desemprego caiu de 12,3% em 2003 para 4,8% em 2014. Tá certo? Hoje já está lá em cima de novo, está claro. O salário mínimo real, né? O aumento do salário mínimo, especialmente a partir de 2013,
né? Isso também ajuda a distribuir renda. Aqui é um dado interessante. Quando a economia cresce, a previdência urbana dá lucro, mesmo considerando só a contribuição do empregado e do empregador. Está vendo? Começa a crescer, começa a dar lucro aqui, chega a dar um superávit de 25 bilhões nesse período aí. Só com empregado e empregador, sem aquela outra forma, né? Queda da pobreza. E esse dado é interessante. Por que você tem uma melhoria da desigualdade da renda? Porque isso aqui é o primeiro decil, são os mais pobres. 10º decil são os mais ricos. Aqui é só a renda do trabalho. Tá certo? O que acontece? Todo mundo sobe, a renda de todo mundo melhora. Inclusive a renda, isso aqui é só a renda do trabalho, tá? Não pega a renda do capital. É o que a PNAD capta isso. Então a renda do trabalho dos mais ricos sobe de todo mundo, mas os mais pobres ela sobe mais. Tá certo? Por isso que você melhora a distribuição da renda, né? Bom, já encaminhando para o final, a renda per capita sobe, a derrocada da cidadania pós-golpe.